É isso aí, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do Atlético que venceu o Bragantino por 2-1 e nós vamos conferir os melhores momentos dessa partida com os nossos amigos da ESPN Brasil. Então já vai se inscrevendo no canal e deixando seu like para poder ajudar o canal a crescer, a gente trazer mais conteúdos do Galão aqui para você, e coloca aí também nos comentários se você está gostando, né? O Galo que está começando a se recuperar no Campeonato Brasileiro e ganhou também do Flamengo na Copa do Brasil. Sem mais delongas, bora conferir o vídeo de hoje, vamos lá. Vamos seguir o nosso Sport Center. Vamos falar agora da partida do Galo contra o Red Bull Bragantino. Vitória do Galo. O Galo ficou com um jogador a mais desde o primeiro tempo. Desde os 30 e poucos minutos do primeiro tempo ficou com um jogador a mais, porque o Sacha foi expulso. 36 minutos. De forma correta. No primeiro tempo. Expulso de forma correta. E aí, é claro que o Sacha prejudica demais o Red Bull Bragantino. Consegue marcar, o Galo consegue marcar. O Red Bull Bragantino ainda empata no segundo tempo com o La Quintana, mas não consegue segurar o empate e o Atlético faz o 2-1. Já estamos mostrando para vocês os gols da partida. Quem faz o primeiro gol do Atlético Mineiro é o Igor Gomes, depois o Natanael deixa o Galo em vantagem novamente. 2-1, vitória importante, volta a vencer. Não vencia há 3 partidas e o Red Bull Bragantino há 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Silas, é crise. É crise, mas o Seabra está encontrando aí dificuldades de lesões, né? Agora essa expulsão do Sacha, como disse a Nath, foi bem expulso. O Sacha dá um carrinho ali, não sei se... Ele já sabia, ele dá o carrinho e ele já sabe. Isso, a gente vê ele assim... contesta, né? Não, ele já sabe, ele já se levanta... E não é um jogador maldoso para nada, mas entrou de forma equivocada ali. O árbitro até hesita num primeiro momento, mas depois retoma a situação e dá o cartão para ele. Agora, o Atlético não tem nada que ver com isso, né, Marcela? Vem bem. O Igor Gomes faz um excelentíssimo jogo contra o Bucaramanga, no jogo lá fora, assim, praticamente assume ali o segundo tempo. Depois, contra o Flamengo, ele não faz um jogo tão bem, mas o Cuca está insistindo e agora aí, novamente, começa já, início do jogo fazendo gol e mesmo assim a gente vê uma certa fragilidade ainda no Atlético Mineiro, toma o gol do La Quintana e... 29 finalizações do Galo para chegar. E no final vai novamente lá e conquista a vitória, que eu acho que era o mais importante, porque assim como o Flamengo estava com a cabeça no Galo, o Galo também estava com a cabeça no Flamengo. Então a diferença aí é que o Galo sai com os 3 pontos e o Flamengo não. Menino, o Hulk no banco de reservas, né? O Red Bull Bragantino, ele não fez uma partida ruim quando fica com a menos. Eu achei que o time ia baixar muito. Segundo tempo tem algumas oportunidades. Tentou dar um carrinho no companheiro dele ali. Ele quase consegue dar um carrinho no próprio companheiro. Mas o contexto do jogo, ele passa muito pela expulsão do Sacha. Sim. Olha, tem os números do Galo com o Red Bull Bragantino, posse de bola 57-43, não é muito mais de posse de bola pro Galo. 30 finalizações, Nath. 30 finalizações a 4. O Galo, no segundo tempo, foi um absurdo a quantidade de finalizações. Aí toma o empate e depois consegue o 2-1. Mas olha, foi difícil de ver o Galo e realmente é muito pouco eficiente. No segundo tempo foram 22. Finalizações no alvo 10-3, grandes chances 8-2, ações na área rival 45-11, escanteios 9 para o Galo. E nenhum escanteio para o Red Bull Bragantino, e o Sacha foi expulso aos 35, 36 minutos do primeiro tempo. O Galo estava com a cabeça no Flamengo também, Marcela, sentiu isso? Vitória contra o Flamengo, salário em dia, né? Salário em dia ajuda também. Ajuda, né, Silas? Ajuda. Os Pix caindo. Pois é. Tu sabe, né, Silas? Já passou por isso também. Sim. Não é novidade, não. O Silas só recebia Não aqui, tá, pessoal? Na época que ele era jogador de Na época futebol. que era jogador. Aqui a gente recebe em dia. Mas o natural que o Atlético esteja ali, de certa forma, mais mobilizado e não à toa poupa jogadores como o Hulk, né, a principal referência técnica do time. Mas o Galo tem também um problema crônico. Se a gente está criticando o Flamengo por falta de efetividade, o Atlético, então, e voltou a ser aquele Atlético da primeira metade do Campeonato Brasileiro, que criava muito, gerava muitas finalizações e convertia pouco. E aí é algo que também, em algum momento, precisa solucionar. Ou com mudança de atleta,
ou com mudança de elenco, ou com choque de confiança, porque o Galo tem muito atacante e muito atacante que não faz gol. E aí é um problema. Júnior Santos, Bernard, Rony, são atacantes que o Atlético esperava muito mais no aspecto técnico e até agora entregaram muito pouco. O Biel acabou de chegar, mas já perdeu suas oportunidades também, embora não tenha feito um mau jogo, mas ainda assim sai muito caro, né, para um time que está na situação do Galo, precisava desesperadamente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, perder tanta chance dessa forma. E isso, em vários jogos do Atlético, isso aconteceu. Então, já tem dá para notar uma certa evolução do time, né? Não está muito longe do ideal ainda, mas a gente já percebe que é um time que até contra o Atlético Bucaramanga pela Sul-Americana, em que perde em casa, mas cria bastante, né? Gera muito jogo, esse problema do Atlético, de definir, de ser mais contundente e objetivo lá na frente. E isso passa muito por, em vários momentos, depender só do Hulk como seu finalizador, como seu homem-gol e não ter jogadores para dividir essa responsabilidade. É isso, o futebol, eu entendo que até pela maneira como o Galo jogou contra o Flamengo, muitas vezes é transpiração. Você precisa ter atacantes que se dedicam na hora de marcar. O Rony foi fundamental naquele gol contra o Flamengo, né, no gol da vitória marcado pelo Coelho, mas é essencial também que atacante faça o seu papel básico e primário. O Rony chutou 2 vezes só e não foi no gol. Pois é, então 30 finalizações. Você tem o Cleiton saindo como um dos melhores em campo, fazendo 9 defesas. O Atlético também precisa ajustar isso, porque eu vejo que o Cuca também, como time, né, faz parte do papel dele desenvolver mais a equipe, tornar esse Galo um pouco mais equilibrado, ter mais jogo coletivo, mas não dá para cobrar só do treinador quando o time tem 30 finalizações, um jogador a mais. O do outro lado, o Red Bull Bragantino, numa maré de azar, né? Porque antes da expulsão, 2 jogadores lesionados, Vinicinho, Santana saindo por contusão, já tinha tomado o gol muito cedo e ainda assim o Atlético deixa o jogo ficar perigoso porque não matou lá na frente. Já vamos mostrar a entrevista do Cuca, tá? E o Red Bull Bragantino, ele mesmo com esses 5 jogos sem conseguir vitória, ele tá na 6ª colocação, tem 27 pontos, o Galo sobe para a 10ª colocação com 23 pontos. E é impressionante, né? Com essa primeira parte, bom, isso já historicamente, o Red Bull Bragantino consegue dar essa acelerada e agora vai precisar retomar de alguma forma para não começar a se complicar. Vai ter que encontrar o caminho. O Silas lembra que tem algumas contusões importantes no time, mas é um time que, apesar dos resultados, é o que eu falei, hoje com um jogador a menos, encontrou alternativas. Tem no Pita ali o jogador para fazer pivô e é importantíssima a função que ele tem. Você tem meio-campistas que chegam muito próximo do ataque, te ajudam a construir o jogo. Só que a contextualização do que foi o jogo muito passa pela expulsão do Sacha, que foi muito bem aplicada, né? Precisou do auxílio do VAR para aplicar a expulsão. Então, assim, é um Red Bull Bragantino que a gente se questiona temporada após temporada. A arrancada é muito boa, você lembra que está na 6ª colocação com 27 pontos, porque a arrancada do time é muito boa, mas depois perde força. E vamos ver se vai se repetir a história de, na segunda metade do campeonato, brigar para não cair. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje com essa vitória do Atlético muito importante contra um time muito difícil. E aproveitando também esse momento ruim do Bragantino, que já está 5 jogos sem vencer, o Atlético não poderia deixar passar batido esses 3 pontos, né? Dentro de casa, apesar que, né, tá ali pensando também no Flamengo no jogo de quarta-feira, mas o mais importante foi conseguir garantir mais 3 pontos, principalmente para o Atlético ficar um pouco mais tranquilo, né? O Atlético, que já estava numa fase bem complicada no Campeonato Brasileiro, não conseguindo vencer, mas agora já embala aí também, né, essa vitória na Copa do Brasil contra o Flamengo e agora no Campeonato Brasileiro, dá aquele ânimo na equipe para continuar no caminho da vitória, né? Vamos esperar que o Atlético continue só crescendo, porque elenco tem, né? O time do Atlético, o elenco eu diria que é até mais forte que do ano passado, pode mostrar algo bom esse ano, conquistando títulos importantes.
talvez Sul-Americana ou talvez até mesmo a Copa do Brasil. Acredito que o Campeonato Brasileiro vai ser bem mais complicado, mas com esse time o Galo pode sim conseguir chegar e mostrar um bom futebol e quem sabe aí levantar um título importante nessa temporada. O que você achou da partida do Atlético? Você gostou? Acha que ainda tem muito a evoluir? Esse time já mostra que consegue realmente uma reação nesse Campeonato Brasileiro, principalmente por ter jogado mal as últimas partidas e agora consegue engrenar aí os caminhos da vitória, né? Então deixa aí sua opinião nos comentários, não se esqueça de dar aquela moral, não custa nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, isso ajuda demais o canal a crescer, pra gente trazer mais conteúdos do Atlético aqui pra você, e é isso aí, né? Até o próximo vídeo, valeu, fui!